Caso surpreendente. O Nate dá um oi pra essa garota e fala que gostou da roupa dela e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela diz que não pode parar pra falar com ele agora e ele diz que vai ser rápido e pergunta se ela nem vai dizer o nome pra ele. Mas ela diz que não pode e diz que sente muito por isso. Ele diz que é novo na cidade e que só está tentando fazer uma amizade. Ela diz que está com pressa e que já está atrasada para o compromisso dela. Ele ainda pergunta que compromisso e ela diz para fazer as unhas dela. Ele pede o número dela e fala que talvez mais tarde eles possam fazer alguma coisa, mas ela diz que já explicou para ele que agora ela está atrasada. Ela fala que já disse que está atrasada e que talvez eles possam se ver por aí, e ele pergunta como ele vai vê-la. Ela diz que eles podem se esbarrar pela cidade e diz para ele aproveitar Los Angeles. Ele pergunta se vai ser assim mesmo e em seguida deseja um ótimo dia para ela. Ele caminha em direção ao carro e diz que ela não quis mesmo falar com ele. E dentro do carro ele diz que ela está voltando e que isso é engraçado. E quando ela volta, ele pergunta o que está acontecendo e ela pergunta se é dele. Ele fala que ela está vendo ele dentro do carro e pergunta o que aconteceu. Ela pergunta por que ele não disse que esse carro era dele, que ele poderia ter oferecido uma carona para ela e que assim eles poderiam conversar. Ele fala que não pareceu que ela estivesse interessada em conhecê-lo e que ela nem quis dizer o nome para ele. Ela diz que ele tem razão e fala que ela sente muito. Ele pergunta se ela sente muito e ela diz que sim. Então ele pergunta se ela vai contar uma boa história para que ele possa desculpá-la e já ela pergunta se ela pode entrar. Ela diz que ele pode dar uma carona para o compromisso dela, mas ele fala que provavelmente vai para a direção oposta. E já ela pergunta como ele sabe que ela está indo na direção oposta. Ele fala porque ele estava indo naquela direção e ele está indo para o outro lado. Ela fala que é uma pena e que ela adoraria pegar uma carona para ele para onde quer que ele vá. Ele fala que ela disse que não podia falar com ele porque ela tem um compromisso. E ela fala que já disse que sente muito e que deveria ter falado com ele. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não. Ele pergunta por que ela não tem namorado e ela diz que ele pode ser o próximo namorado dela. Ele pergunta por que ela acha isso e ela diz que eles podem se conhecer e ver no que vai dar. Ele fala que isso parece contraditório porque ela não pareceu mesmo estar interessada em conhecê-lo. Ele fala que ela já estava decidida a ir embora e pergunta se não é verdade. Ela diz que sim. Então ele pergunta o que fez ela voltar. Ela fala que não sabe, mas que gostou do carro dele, que ele parece ter uma vibe legal. E em seguida ela pede para que ele a deixe entrar para eles conversarem. Ele pergunta por que ela quer tanto entrar no carro dele e ela diz que ela é de Los Angeles há muito tempo e que ela pode mostrar o lugar para ele. Bom, e depois disso não demora muito e ele a convida para entrar. E já nesse momento dentro do carro ele fala que ele não sente que ela está sendo sincera. E ela pergunta por quê. Ele fala que ela não estava querendo conversar com ele e que já tinha decidido ir embora e que assim de repente resolveu voltar. E diz que sinceramente ele acha que ela é interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e já ele pergunta se ele está errado. E ela diz que sim. Ele pergunta se é sério e mais uma vez ela diz que sim. Ela diz que não é interesseira, que ela cozinha, que ela limpa, mas ele fala que vai precisar mais do que isso. Então ela pergunta o que é o suficiente e brincando ele fala que seria bom uma massagem. Ela diz que ela pode fazer. Ele diz que a massagem dela é muito boa, mas é claro que isso não vai ser o suficiente. E ela pergunta se isso não é bom o suficiente e ele diz que não. Ela diz que pensou que sinceramente ele fosse gostar disso. Ele fala que a massagem dela é muito boa e que ela é muito bonita, mas que ele não curte interesseira. E que sendo assim vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela pergunta se é sério e já ele diz que vai ser melhor. E ela diz uma palavra tão pesada que eu não posso traduzir. E já o Nate termina dizendo, vai pra casa garotinha. O Nair começa perguntando se está tudo bem e fala que ela é incrível e em seguida tenta se apresentar. Mas ela simplesmente diz germes, dando a entender que não vai apertar a mão dele. Ele pergunta se ela acha que ele tem germes e ela diz que não sabe. Ele diz que ele é um cara muito limpo, mas ela diz que nunca se sabe. Ele fala que é novo na cidade e que está tentando conhecer novas pessoas. E ela diz que não conhece. Ele fala que é por isso que ele está tentando conhecê-la e pede o número dela. Mas ela diz que ele pode ser alguém perigoso e
E ele pergunta como assim perigoso, mas ela diz que simplesmente ela não está interessada. E mais uma vez ele tenta pedir o número dela, mas ela diz que definitivamente não. E ele fala que ele não é ninguém perigoso e que está tentando conhecê-la porque ela é muito linda. E ela agradece e mais uma vez diz que não está interessada, então ele se despede dela. Ele caminha em direção ao carro e diz que nós vamos ver o que vai rolar e dá a partida no motor. E diz que agora vejam só quem está voltando. Ele fala que ficou muito claro que ela não estava interessada e que agora ela está voltando. E agora, quando ela se aproxima, ele pergunta, e aí? Ela pergunta se o nome dele é Nair e ele diz que sim e pergunta o que está acontecendo. Ela diz que nada e fala que só está tentando descobrir para onde ele está indo. Ele pergunta por que isso importa e ela pergunta o que ele disse. E mais uma vez ele pergunta por que isso importa. E ela diz, uau, tá pegando pesado. E ele fala que só está dando para ela a mesma energia que ela transmitiu para ele no começo. E ela diz que embora ela nunca tenha feito isso e que ela foi muito respeitosa. Ele fala que ela disse germes e que não quis apertar a mão dele. Ela diz que ele era um estranho. E ele pergunta por que agora ele está com a impressão que ela mudou de opinião. E como ela diz que eles podem se conhecer, ele pergunta por que só agora. Ela diz que para começar, ela não gostou da maneira que ele a tratou no começo. E ele fala que ele disse que ela é incrível e ela disse que agradeceu e pergunta se não foi isso. Ele pergunta então como ele deveria ter abordado. Ela diz que quando um homem aborda uma mulher sozinha na rua, isso pode ser assustador. Ele fala que entende e em seguida diz que vai sair do carro. Ele pergunta se ela é solteira e como ela diz que sim, ele pergunta quanto tempo. Ela fala que um pouco menos de um mês e ele pergunta se realmente ela é solteira e ela diz que ela é muito solteira. Ele fala que vai acreditar e pergunta o que ela faz em Houston. E ela diz que se mudou para Houston para ter um novo recomeço. Ele diz que então ela está procurando coisas novas, fazer networking e também novas oportunidades. Bom, e ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela, mas depois a convida para entrar. E nesse momento, já dentro do carro, ele fala que gostaria de saber por que ela voltou. E ela fala que já disse que ele abordou da maneira errada uma mulher que estava andando sozinha. E ele pergunta se isso não tem nada a ver com o carro dele. E ela diz que sem ofensas e fala que respeitosamente ela tem que dizer que esse não é o melhor carro que ela já viu. E ele fala que tudo bem, diz que já ouviu o suficiente e deseja um ótimo dia para ela. E em seguida diz que essa conversa não vai chegar a lugar nenhum. Ele diz também para ela ter uma boa caminhada e já ela fala para ele ficar aí com esse casaquinho marrom muito feio. E calmamente ele diz que tudo bem e deseja uma ótima caminhada para ela. O Dan dá um oi para essa garota e pergunta se está tudo bem, e em seguida ele pergunta se ele pode falar com ela. Ela pergunta se ele quer falar com ela. Ele fala que ele gostaria de começar dizendo que ela é a coisa mais linda que ele viu hoje. Ela agradece e ele pergunta o nome dela. Ela diz que o nome dela é Molly e também pergunta o nome dele. Ele diz que é um prazer conhecê-la e mais uma vez ela pergunta o nome dele. Ele fala que o nome dele é Dan e pergunta para onde ela estava indo. E ela diz que vai para qualquer lugar que ele a leve. Em seguida ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que gostou muito do carro dele e ele diz que ela vai ficar muito bem dentro desse carro. E ela pergunta se ele acha isso. Ele pergunta se ela também não acha isso e ela diz que provavelmente sim. Ele fala que só é uma pena que ela tenha namorado. E como ela fica ali meio que sem saber o que dizer, ele fala que ela tem um anel e pede para ver. E em seguida ele pergunta se ela acredita em casamento. Ela diz para ele que ela não é casada e conta que ela é noiva. Ele pede desculpa e fala que acabou se perdendo no que ela disse porque ela realmente é muito linda. E em seguida ele pergunta se ela gostaria de dar uma volta ou algo assim, mas ela fala que não sabe se ela deveria. Então ele diz que tem uma pergunta e fala que ele sabe que ela é casada, mas ela diz que ela é noiva. Ele fala que então ainda não é nada oficial e ela diz que ainda não. Ele diz que entendeu e fala que isso é muito bom. Ela pede o número dele e ele diz que é claro e fala que está vendo que isso não vai acabar bem. E ela diz que não se eles forem discretos. E já ele diz que pra ele tudo bem. Ele pergunta se ela lembra o nome dele e ela diz que o nome dele é Dan. Ele fala que tudo bem e já ela diz que não ia esquecer um rostinho desse.
E no meio da conversa ele solta "caramba, muito interesseira", e ela pergunta o que ele disse, mas ele pede desculpa e fala que acabou se distraindo pensando em outra coisa. Em seguida ele pede desculpa e fala que não quer começar com o pé esquerdo com ela, mas ela diz que pelo menos até agora ele está fazendo um bom trabalho. Ela fala que gostaria de saber em que mais ele é bom além de dirigir, e ele responde dizendo que ele até diria, mas que isso estragaria a surpresa. Mas em seguida ele diz que as garotas dizem que ele beija bem. Ela fala que prefere ter a própria conclusão dela, e ele pergunta se é isso que ela quer. E ela pergunta se ele não acha que ela beija bem, mas ele diz que não e fala que foi apenas uma brincadeira. Ela diz que já estava pensando que tinha algo errado com ela. Ele fala que ela sabe que isso foi muito bom e que tem um gostinho de protetor labial. Ele fala que é claro que esse não é o problema dela, mas ele diz que ela é interesseira, infiel e que ele tem pena do noivo dela. E ela pergunta sobre o que ele está dizendo. Então ele conta que é uma pegadinha e começa a mostrar as câmeras para ela. Ele pede para ela dar um tchau para o noivo dela e fala que muito em breve ele vai ser o ex-noivo dela. E depois que ela diz algumas palavras que é melhor não traduzir, ele pergunta se esse é o tipo de pessoa que ela é. O Nair aborda essa garota e pergunta se está tudo bem, mas ela diz para o cachorrinho dela que eles precisam ir. Ele pede desculpa por interromper, fala que ela é incrível e que gostou do cabelo dela. Ela agradece e ele pergunta o nome dela. E mais uma vez ela diz para o cachorrinho dela que eles precisam ir. Ele pergunta se ele não pode saber o nome dela e fala que o nome dele é Nair e diz também que ele é novo na cidade. Ela fala que entendeu e ele pergunta se ele pode saber o nome dela, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, mas ela diz que ele é muito novo. Ele pergunta o que ela disse e ela diz que ele é muito novo. Ele fala que isso não vai ser um problema e em seguida pergunta o nome do cachorro dela. Ela fala que o nome da cachorrinha dela é Ruby e ele pergunta se agora ele pode saber o nome dela. Ela diz que não e fala que ela só vai dizer mesmo o nome da cachorrinha dela. Ele fala que só está tentando descobrir o nome dela porque ela parece ser uma garota incrível e que ele gostaria de conhecê-la, mas como ela nem sequer responde, ele deseja uma ótima caminhada para ela. Ele diz que ela está voltando e que nós vamos ver se ela vai dizer alguma coisa quando ela passar por ele. E quando ela se aproxima dele, ele pergunta e aí, e ela diz que gostou do carro dele. Ele pergunta se ela gostou e fala que ele também gosta muito e que foi por isso que ele comprou. E fala também que esse é um dos carros dos sonhos dele e que ele conseguiu. Ela fala que ele disse que ele era novo na cidade e ele fala que é verdade. Então ela pergunta se ele vai estar ocupado essa noite. Ele pergunta por que ela quer saber. E ela diz porque ela quer saber se ele gostaria de ir em uma festa com ela. Mas ele interrompe a conversa e fala que ele vai sair do carro. Ele sai do carro e diz que então ela gosta de festa. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que gosta muito de festa. Ele fala que talvez eles possam fazer uma festa mais privada. Ela fala que pode ser e ele diz que ela realmente é muito bonita. E em seguida ele pergunta por que ela está sendo tão amigável agora. E ela diz porque ela o achou interessante e bonito. Mas ele diz que ela mal olhou na cara dele. Ela diz que não e fala que olhou para ele sim. Ele diz que ela é muito linda e em seguida convida para continuar a conversa dentro do carro.
Ele pergunta se ela o convidou para sair para ele bancar a festa, mas ela diz que só quer se divertir. Ele fala que então eles podem sair para se divertir sem gastar dinheiro, mas ela fala que isso não é divertido. Ele pergunta por que não e ela diz porque ela vai estar com as amigas dela e pergunta se ele entende. Ele fala que entende, mas que agora ele não quer gastar o dinheiro dele. Ela pergunta se ele não pode gastar o dinheiro dele, ele fala que pode, mas que ele não quer. Ele fala que vai ser melhor ela sair porque ele a acha muito mesquinha. Ela diz que ele não sabe como tratar uma garota, que ele não vai durar muito em Houston e que isso não vai funcionar para ele. Ele pergunta se é isso que ela acha e já ela pergunta se ele pode ser um cavalheiro e abrir a porta para ela. Ele fala que costuma ser um cavalheiro com quem merece, mas que ela é interesseira. Ele fala que ela só está provando que tipo de pessoa ela é. Ela fala que não está provando nada e que ele nunca saberá que tipo de pessoa ela é. E já ele dá um tchau para ela.